Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E também para o Rafa comentarem aqui com a gente. Bola tá contigo, Fred. Tá bom. São muitos desfalques, né? Jogadores de seleção, na seleção brasileira, Pedro, Everton Ribeiro, o Isla está na seleção do Chile, Rodrigo Caio ainda está em recuperação, Felipe Luiz tá com uma lesão também, está fora, e o Arrascaeta? fez o exame e foi confirmado. O Arrascaeta pode ser a grande novidade, né? Ainda não está confirmado, mas existe sim a possibilidade dele ser relacionado para essa partida e ainda não se sabe se ele tem condição de iniciar ou não, mas pode ser uma boa opção ali para o Flamengo. Já tem ali uma dúvida no gol, né? Diego Alves agora, tá mais com uma defesa tão jovem, né? Pode ser uma opção boa a volta dele. Não sei, vamos ver o que o Rogério pensa, não dá nem para saber ainda muito bem que o Rogério, qual vai ser o que ele vai fazer daqui para frente, mas ali essa possibilidade aí do Arrascaeta entrar como titular, se for realmente liberado, se ele não jogar, provavelmente o Vitinho. Aí do meio campo para frente é uma escalação um pouco mais previsível ali, com o Gabigol voltando a ser titular no lugar do Pedro. A defesa é o calcanhar de Aquiles hoje do Flamengo, se a gente pode falar assim, né, Rafa? Então o Rogério Ceni já chega com essa situação, ele vai ter que realmente arrumar essa parte, que é o que a gente viu que aconteceu diante do Galo, né? Sim, mas aqui existem N formas de defender, né? Eu acho que de qualquer forma, o trabalho do Rogério vai passar por essa adaptação. O Fortaleza das temporadas 19 e 20, falando de Campeonato Brasileiro, é um time que praticamente não pressiona no campo de ataque. Não força o erro do adversário na saída de bola. Protege muito bem a sua área, toma pouquíssimos gols, mas também gera pouco erro forçado, né, de saída e também faz poucos gols. É o segundo pior ataque do campeonato. Então, assim, ele pode evoluir a defesa do Flamengo sem jogar da forma que o Fortaleza atuava dentro do Campeonato Brasileiro. Porque mesmo com o Fortaleza, ele teve comportamentos distintos, falando de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. Então, no Fortaleza, ele experimentou diversas formas de atuar. E ele vai ter que fazer um trabalho diferente no Flamengo do que o que ele fazia recentemente no Fortaleza. Eu acho que essa mensagem é muito clara, né? Ele vai ter que ter uma equipe mais agressiva, que vai aumentar a abordagem, a pressão na bola em si. O Fortaleza era uma equipe mais permissiva, que se preocupava mais em estar bem posicionada, protegendo os espaços, do que agredindo a bola o tempo todo. Ele vai adiantar a linha de marcação para o Flamengo ser ainda mais protagonista. Ele agora tem o material humano indiscutível, falando de realidade brasileira, para ser ainda mais agressivo. Ele tentou muito isso logo no primeiro trabalho no São Paulo, né? A questão é que no São Paulo existia um entorno muito mais voltado para a questão eleitoral do que para sustentar trabalho, para respaldo, né? Por mais que ele seja o ídolo que é, do tamanho que ele é no clube. Eu acho que o Flamengo tem que dar ao Rogério o que não deu ao Domi. E eu entendo a discussão com relação à demissão, a questões que não evoluíam, a uma defesa frágil, independentemente da questão do tempo para treinar. Esse era um calcanhar de Aquiles no trabalho nos Estados Unidos também. Mas o Rogério, para implantar qualquer coisa de diferente, para evoluir a questão da defesa, para ter um trabalho com meteorologia voltada para essa agressividade sem a bola, para ser protagonista dentro dos jogos, também vai precisar de tempo, né? E tempo é algo que está escasso. E não importa, tempo assim, não tem. pode ser que o resultado... O Domi ignorou o contexto em alguns momentos, né? O peso da derrota faz diferença, o tamanho da derrota faz diferença.
Acho que o Rogério, pela vivência de futebol brasileiro, ele vai ser muito mais capaz de interpretar essas questões, esse cenário. Mas um momento de baixa, um viés ruim, não pode ser fim de linha, né? Não pode ser fim do processo para alguém que vinha fazendo um trabalho tão consistente no Fortaleza. E teve esse tempo no Fortaleza. Agora é uma outra exigência, ele tem um outro grupo de jogadores, vai trabalhar de forma diferente, mas precisa ter também esse respaldo para fazer o trabalho chegar ao que o torcedor acredita, né? As conquistas, o desempenho, o bom futebol, não vem do nada, não vem no estalar de dedos, né? E o torcedor acha que é só trocar o cara ali na casinha, no banco de reservas, que as coisas se acertam automaticamente. Eduardo, como é que o São Paulo chega para esse duelo? Depois aí eu vou passar a palavra para o Grafa também, para a gente escutar sobre o que ele acha em relação ao São Paulo. Então, Karine, teve uma recente entrevista do Fernando Diniz no Bem Amigos, que ele disse que no mata-mata e nos pontos corridos não tem que jogar diferente, tem que jogar igual. Então, por isso, o São Paulo não vai ter muita novidade na escalação. É a escalação que o torcedor são paulino aí já sabe mais ou menos de cor. Tem a única baixa importante, né? Um possível titular é o Tietê, que está com Covid-19, está afastado, isolado. E o Arboleda, que é reserva, mas um jogador importante que está com a seleção equatoriana. Então o time vai ser Thiago Volpe, Juan Fran na direita, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo, Luan e Gabriel Sara, Daniel Alves de volta ao time, cumpriu suspensão no Brasileirão no último sábado, Igor Gomes e Brenner e Luciano, a dupla que vem fazendo sucesso aí. O Brenner, inclusive, que foi revelado pelo Rogério Ceni em 2017. Então é um jogador aí que, contra o Fortaleza na Copa do Brasil, fez 4 gols em cima do Rogério Ceni. Rogério Ceni deve estar muito feliz assim de ter revelado o Brenner nesse momento. E aí só uma coisa que eu queria dizer, lá no começo do programa a gente comentou do São Paulo versus Rogério Ceni, que o Rogério Ceni nunca ganhou do São Paulo. Rogério Ceni versus Fernando Diniz, Rogério Ceni também nunca ganhou do Fernando Diniz na carreira. O primeiro jogo, inclusive, do Rogério Ceni como treinador profissional, como treinador efetivo, foi contra o Audax, do Fernando Diniz, em 2017, e o Fernando Diniz com o Audax ganhou do São Paulo de 4-1. Então, carimbou a estreia de Rogério Ceni como treinador do São Paulo naquela época. Mas agora eu vou passar a bola aqui para o Grafa. Isso que você falou, Eduardo, é importante. Mas antes de passar a bola para o Grafa já estava soltando um sorrisão ali. Vou pegar essa bola aí. Peraí. Antes, só para a gente fechar essas informações em relação ao São Paulo, Daniel Alves de volta agora, né, Eduardo? Só para a gente passar também essa informação para quem está assistindo. Exatamente, o Daniel Alves esteve ausente no jogo contra o Goiás, ele recebeu o 3º cartão amarelo, cumpriu a suspensão, está de volta e ele estava muito bem, retomou o futebol nos últimos 2 jogos, principalmente contra o Lanús e no jogo seguinte do Campeonato Brasileiro. Ele jogou, na verdade, contra o Flamengo, né? Teve um embate muito interessante contra o Gerson e muitos torcedores nas redes sociais depois brincaram que o Daniel Alves colocou o Gerson no bolso, aquela brincadeira de torcedor. E ele estava muito bem e fez muita falta ao São Paulo, apesar de ter ganho do Goiás, teve muita dificuldade contra o Lanterna do Brasileirão, e a falta do camisa 10 ali, que sofreu muitas críticas nesse retorno do futebol, parece que reencontrou, e aí no Maracanã ele conhece muito bem de seleção brasileira, conhece os jogadores que vai enfrentar, pode ser um embate legal aí de Daniel Alves e Gerson de novo, vai ser bem interessante. Agora sim, vamos passar para o meio aqui a bola para o Grafa, que tá louco para falar ali. Grafa, o Fernando Diniz, com São Paulo, tem um retrospecto muito bom diante do Flamengo, pensando na história recente, claro. E vem daquele 4-1 pelo Campeonato Brasileiro, aquela vitória que balançou, tá 4 jogos sem perder para os cariocas. O que muda agora? Tem esse mata-mata com o Rogério Ceni à frente do Flamengo, muda alguma coisa, ao teu ver? Daquele jogo que eu citei para esse, né? Desculpa. O discurso do Diniz para os jogadores deve ter sido esse, que não vai mudar nada. O São Paulo vai ter que ter a mesma postura que teve no jogo da semana passada, retrasada, né? Quando venceu por 4-1. Vai se defender muito bem, vai tentar propor o jogo. Dentro do vestiário, no dia a dia, a troca de treinador do adversário, o treinador passa o quê para os companheiros? Mesmo sendo o Rogério do outro lado. O Rogério é um cara que conhece tudo do São Paulo, o cara que é um ídolo no São Paulo. Eu acho que na maneira de jogar do São Paulo não vai mudar. Lógico que existe o conhecimento por parte do Rogério Ceni por ter enfrentado recentemente 2 vezes o São Paulo e ter feito 2 grandes jogos. Mas não vai mudar muito na escalação do time, na percepção da equipe, na dinâmica da equipe dentro de campo. Isso aí não vai...
o fato do Flamengo ter contratado o Rogério não vai mudar, não, pro Diniz e pros jogadores. O Grafa, Rogério, tudo bem que ele chegou, desembarcou, foi apresentado, treinou a equipe, mas quarta-feira já é amanhã, então dá tempo de, quem sabe, promover alguma mudança, alguma coisa que surpreenda esse São Paulo? Não, acho que o Rogério não vai conseguir mudar muita coisa, não. Acho que vai mudar bastante o comportamento dos jogadores, né? A cobrança vai ser outra, diferente do que era da época do Domi. A gente tem conhecimento de algumas situações que aconteciam no dia a dia do Flamengo na época do Domi, que não estava agradando muitos jogadores, e que agora com o Rogério é diferente. Eu soube que os jogadores queriam que o Rogério viesse, que festejaram bastante a chegada do Rogério. Eu acho que amanhã o Flamengo vai ter um comportamento diferente do que estava tendo que teve no jogo contra o Atlético, com o Atlético Mineiro, com o próprio Atlético Paranaense, contra o próprio São Paulo na semana passada. E depois, com o decorrer dos dias, os treinamentos, a metodologia dele vai mudar alguma coisa. Eu só acho uma coisa que é muito importante, o Flamengo nunca mais, acho que nunca mais é muito duro falar, mas não vai existir outro treinador igual o Jesus, não vai existir uma performance igual o Flamengo teve com o Jesus. Eu acho que quando o Rafa coloca isso daí com o Rogério falar que quero fazer com que o Flamengo jogue igual o Jesus, talvez ele fale isso da boca para fora para o treinador, porque o Rogério vai querer colocar o trabalho dele, ele vai querer que o Flamengo jogue igual o Rogério, como o Rogério. Eu acho que quando o Jesus já passou, é passado, acho que não vai haver mais, o Domi não conseguiu, o Rogério talvez não consiga jogar o que o Flamengo jogou com o Domi, eu possa jogar até melhor, mas igual o que o Jesus fez no Flamengo é muito difícil fazer novamente. Em cima disso que o Grafa falou e da sua pergunta, eu lembro, por exemplo, do que foi o jogo do Diniz contra o Flamengo no Maracanã, recém-chegado. Dá para mudar? Dá. Tanto que o Diniz abriu mão das próprias convicções para jogar contra um Flamengo que era totalmente predominante na realidade do futebol brasileiro naquele momento. E saiu com um empate sem gols, né? Eu acho possível. Não estou dizendo que vai ser esse o desenho do Flamengo para esse confronto já, para a partida de ida. Mas eu acho que dá para identificar certas questões. Porque passa pela estratégia jogo a jogo, mais do que pelo trabalho de médio e longo prazo. O que o Flamengo fez contra o Galo, por exemplo, jogando de peito aberto, jogando com a linha extremamente alta e com os defeitos que vinha apresentando em outros jogos, pareceu um suicídio do Domi, do ponto de vista de estratégia para aquele jogo. Né? Tomou 2 gols em 8 minutos, tendo construído uma chance de gol no 0-0 ainda. Só que no peito aberto, fatalmente as ações do Atlético seriam mais rápidas do que as do Flamengo. E a gente viu um pouco disso no 4-1 do São Paulo. Foi mais equilibrado, o Flamengo teve 2 pênaltis desperdiçados, construiu situações de gol, o Volpi foi uma figura importante no jogo. Eu acho que há muito mais equilíbrio do que foi o 4-0 do Galo. Mas a estratégia pode ser um pouco distinta, né? De não dar tanto o campo para o São Paulo ter a bola em profundidade, né? Jogando com a linha tão alta como o Flamengo vem fazendo, com uma coordenação ruim, sem conseguir pressionar o homem da bola. Hoje à tarde, no Seleção, o Pedrinho e o Roger mostraram isso mais didaticamente com relação à análise tática. Se o homem da bola tá livre, com a bola no pé, armando o lançamento, a linha de defesa não pode estar parada olhando isso acontecer, entendeu? E extremamente alta, curta demais para o que é o momento do passe. Eu acho que esse tipo de evolução passa por pequenos acertos. A questão do treino na manhã do jogo, o primeiro treino dele hoje, já dá para ele bolar uma estratégia para não ser tão vulnerável defensivamente como foi o Flamengo recentemente com o Domi, nesses desafios um pouco mais altos na temporada. Interessante, até porque ele tá full time, tá focado. Karine. Oi, Grafa. Só mais uma coisa, se a gente pegar os duelos, São Paulo jogou com o Inter no Beira-Rio, se eu não me engano foi 1-1 o jogo. O São Paulo jogou com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, perdeu por 3-0, mas fez uma partida muito boa, 3-0, 3-1, mas fez uma partida muito boa, e ganhou do Flamengo no Maracanã por 4-1, ou seja, o Diniz tem um histórico muito bom contra os times que estão na parte de cima da tabela, que é o caso do Flamengo agora, que ele vai enfrentar. Então o Diniz tem um histórico bom contra os chamados times que jogam parecido com o que o São Paulo quer propor, que o Diniz quer propor. Tem mais uma informação que eu acho que é interessante, já que a gente está falando tanto de Jesus, né? O Diniz não perdeu para o Flamengo de Jesus ano passado. Então fica mais essa aqui. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.